Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Como está a saúde do seu coração e a circulação sanguínea? Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 2 minutos morre uma pessoa devido a uma enfermidade cardiovascular. E o aumento da incidência entre os mais jovens nos últimos anos tem chamado a atenção da comunidade médica. Quais os principais fatores que levam aos problemas cardiovasculares? Por que a saúde cardiovascular de pessoas mais jovens piorou? Existe um caminho bem estabelecido para prevenir ou tratar esse problema? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico cardiologista do Hospital Moriá, Dr. Marcelo Sampaio. Bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez, Dr. Marcelo. Muito obrigado, Celso. É sempre um prazer estar aqui. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record, Rogério Guimarães. Ô Rogério, as doenças cardíacas representam as principais causas de morte no Brasil? Oi, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, Dr. Marcelo. Exatamente isso, viu, Celso? E o aumento dos casos de infarto entre os mais jovens tem chamado a atenção dos especialistas. De janeiro a outubro do ano passado, mais de 5.300 pessoas com até 40 anos de idade foram internadas por infarto no país. A nossa equipe de reportagem conversou com uma vítima, o Eduardo. Ele sofreu um infarto aos 46 anos. Jogava boliche com a família quando passou mal. Quando eu atirei a primeira bola assim, que eu requeri um pouco de força, eu senti uma ligação todinha na frente, parecendo um escudo, assim, um aperto. E eu achei aquilo diferente. Na segunda rodada, quando eu fui atirar a bola de novo, eu já perdi toda a força. Será que é um infarto? No hospital, os médicos confirmaram o infarto. Ele fez um cateterismo, mas ainda assim terá de passar por uma cirurgia de ponte de safena. Dr. Marcelo, quais as doenças cardiovasculares mais comuns? Bom, as doenças cardiovasculares mais comuns, elas são da ordem vascular, ou seja, a obstrução das artérias coronárias por placas de gordura, a chamada ateromatose. Então essa, sem dúvida nenhuma, é uma das doenças mais comuns. Temos as doenças do músculo do coração, que pode até simular um infarto, como as miocardites. Isso era muito frequente na época áurea da Covid, quando a Covid estava numa incidência muito grande. Muita gente teve miocardite por Covid e simulava infarto. Nós temos as doenças das válvulas do coração, que são portas, como se fossem portas e janelas que se abrem e se fecham para o sangue passar e não voltar. Nós temos as arritmias, que são as doenças elétricas do coração. Tanto as taquiarritmias, que são acelerações de batimentos, quanto as bradiarritmias, que são as reduções. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de infarto, quando a gente fala de doença em jovem, nós estamos falando da doença das artérias coronárias, a formação de placas e coágulos que obstruem a passagem do sangue. Agora, doutor Marcelo, muitas pessoas associam, doenças cardiovasculares a uma pessoa idosa. Mas essas enfermidades podem atingir a população de qualquer idade. Por que os jovens estão cada vez mais sob risco de problemas cardíacos e vasculares? Isso vem acontecendo nos últimos 40 anos. Quando a gente analisa o histórico epidemiológico da sociedade brasileira, nós estamos notando que cada vez mais precocemente os nossos jovens estão infartando. Isso se deve a vários fatores. O principal fator é a mudança de postura social do jovem em relação à sociedade. Por exemplo, antigamente se jogava bola na rua, antigamente nós não tínhamos celular, antigamente nós não tínhamos computador, o nível de estresse era muito menor. E hoje, com a mudança da sociedade, claro, sem dúvida nenhuma, trouxe as informações, trouxe a tecnologia, isso é muito salutar, mas também fez ter mais sedentarismo, ter mais estresse e, principalmente, derivou para uma situação que faz com que as pessoas acabem tendo um infarto mais precocemente. Além do mais, não podemos esquecer que os jovens hoje, que na época de 40 anos atrás não tinham, eles têm acesso livre a drogas, tanto a drogas como cocaína, que levam ao infarto maior, a heroína, drogas sintéticas, LSD. Então, é realmente essa pleiade de drogas que existe, infelizmente, que os jovens têm mais acesso, faz com que eles tenham a maior tendência a infarto.
E, finalmente, aos anabolizantes, que também está crescendo muito. E hoje a gente, infelizmente, assiste os jovens indo para a academia, recebendo receitas de anabolizantes para aumentar a massa muscular, para ter uma performance melhor. Esses anabolizantes fazem as pessoas jovens infartarem. Então, quando você analisa todos esses fatores, está explicado por que nós saímos de 8%, 40 anos atrás, estamos quase a 17% de incidência de jovens infartados. Entre os fatores, a gente também pode citar, doutor Marcelo, o uso, né, de energético misturado, adicionado à bebida, né? Sem dúvida. E um outro fator, Celso, que eu acabei não falando, que é o cigarro, o próprio cigarro. Né? Os jovens hoje, apesar de eles não manterem isso muito fortemente, mas nas idades mais precoces, de 12, 13 anos, tem uma incidência muito grande de tabagismo. Então, esses energéticos, o álcool em excesso e mais o cigarro, certamente são os fatores, são os vilões e os fatores que explicam por que os nossos jovens estão infartando mais. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, os casos de infartos registrados por mês mais que dobraram nos últimos 15 anos. E a média mensal de internações decorrentes subiu quase 160% no mesmo período. Entre jovens de até 30 anos, o crescimento foi de 10% acima da média. Existe uma falta de cuidado por parte dos brasileiros com questões de saúde básica? Sem dúvida, sem dúvida. E olha, queria abordar um tema que eu acho muito importante. Quantos jovens vão até mim e falam que estão ansiosos, sabe, que estão sob pressão, sob estresse? Isso não acontecia 40, 50 anos atrás. Claro que a gente sempre tinha uma pressão natural de trabalho, de profissão que você vai escolher, mas isso está demais, sabe? Hoje o jovem, ele projeta já rapidamente o que ele quer fazer e se não consegue, entra no processo de ansiedade. O processo seletivo para entrar também nas universidades, nas empresas, também faz com que ele fique mais ansioso. Então, a ansiedade certamente é um fator que não havia 40 anos atrás e que está muito importante nessa faixa etária. E a idade afeta o apetite e a nossa relação com a comida, né, doutor? Infelizmente, alguns jovens acabam aí adotando hábitos alimentares pouco saudáveis. A alimentação influencia nesse índice? Quais alimentos devem ser evitados? Muito, Celso. Você chamou a atenção para um fator muito importante. Por quê? A nossa sociedade, de uma forma geral, está ficando mais obesa e principalmente também nessa faixa etária. Não só os jovens, mas as crianças estão se tornando mais obesas. Por quê? Fast foods, os deliveries, as comidas mais gordurosas, essa facilidade toda que tem, acaba realmente prejudicando. Para você ter uma ideia de quais são os alimentos piores para essa condição, são os alimentos ricos em gordura e ricos em carboidratos. Então, os doces, os chocolates, bolos, sorvetes, os refrigerantes, que também é muito comum nessa faixa etária, e isso pode realmente gerar uma condição de descompensação metabólica, até diabetes precocemente nós estamos assistindo nessa faixa etária. Então, quando a gente analisa o que o jovem está comendo, qual é o cardápio dele, também tem uma explicação lógica aí, porque realmente ele está tão desequilibrado assim. Além dos maus hábitos, ainda existe o histórico familiar. O Eduardo, entrevistado citado no início do podcast, já perdeu 2 irmãos vítimas de infarto. O Márcio, com 28 anos, e o Cláudio, com 62. Doutor Marcelo, como o grau de parentesco influencia? Isso também é um outro detalhe muito importante. E vai estar muito ligado, Celso, à questão do colesterol. Por quê? Nós sabemos que existe uma entidade chamada dislipidemia familiar. O que é isso? É um aumento muito intenso do colesterol que passa de pai para filho. Isso acontece numa incidência de 1 para 500, mas aqui em nosso país, em geral, está 1 para 300, 1 para 350. Aqui tem uma incidência maior. Então, quem é filho de pais que tem colesterol elevado, numa intensidade razoável, e teve doença cardíaca com menos de 55 anos para o homem e com menos de 65 anos para a mulher, tem uma incidência muito grande de ter essa doença. Então, quem é filho desses pais realmente carrega genes que podem rapidamente gerar a formação de placas e fazer essa obstrução gerando infarto.
Agora, quais são os primeiros sinais de doenças cardiovasculares? Homens e mulheres podem apresentar sintomas diferentes? Olha, em geral, o homem tem sintomas mais definidos para dor no peito. A dor no peito é o grande sintoma, Celso. Aquela dor que parece que tem uma pata de elefante em cima do peito. A pessoa se sente um desconforto muito grande. Quando ela está infartando, essa dor não melhora. E a gente tem isso um prazo que seria 20 minutos. Se a dor passa de 20 minutos, é uma dor realmente importante, tem que ir para o hospital imediato. Mas o homem tem muito mais dor no peito do que a mulher. A mulher tem sintomas que não são tão típicos, às vezes uma palpitação, uma falta de ar, uma tontura, pode ter dor no peito também, mas não com um sintoma tão clássico como o homem. O sintoma básico do infarto é dor no peito, associado com suores frios, com náuseas, vômitos, às vezes até um desfalecimento, a pessoa acaba às vezes até desmaiando por pressão baixa. E toda vez que a gente fala, toda vez que você tiver uma dor no peito que não passe após 20 minutos, é uma dor preocupante, pode ser uma dor cardíaca, e você tem a obrigação de ir ao hospital para ver o que está acontecendo. O senhor já salientou aí que é importante praticar exercícios regularmente, ter uma dieta equilibrada, medidas importantes para evitar problemas cardiovasculares. Agora, o que explica as ocorrências de infartos em jovens que mantêm hábitos de vida saudáveis, até entre atletas? Aí é uma coisa bem interessante, sabe, Celso? Por quê? Você tem que fazer um bloco inteiro. Então, não adianta só você fazer, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer uma dieta. Não. Você precisa corrigir a parte psicoemocional, se blindar da parte psicoemocional, não ter uma ansiedade muito grande que faça você ficar doente. Eu também cito a depressão, que a depressão também é muito comum em jovens e também é um fator de risco para a doença cardíaca. Então, a blindagem psicoemocional ela tem que ocorrer junto com a atividade física. Essa atividade física tem que ser uma atividade física saudável. A gente vê muito jovem querendo, às vezes, ser um atleta, ou se esforçar demais, ou passar dos limites, ou usar anabolizantes, energéticos, suplementos. Isso tudo você está contrariando o que a boa medicina orienta. Aí você está perdendo os benefícios que o exercício pode te dar, justamente por usar esses suplementos, esses alternativos. Então, atividade física saudável. E terceiro, a dieta equilibrada, com pouca gordura, pouco carboidrato, e rica em proteína. Eu acho que esse conjunto, obviamente, faz o bloco inteiro. Você não deixando passar nada, faz você estar blindado e protegido de ter um infarto numa idade mais precoce. É importante que as doenças cardiovasculares sejam aí, então, devidamente tratadas, pois além de causar incômodo, também são a principal causa de morte no mundo, né? Mas quais são os tratamentos, doutor? É necessário um acompanhamento médico constante? Não é simplesmente a cirurgia que vai sanar um problema? Olha, o tratamento é dividido em duas etapas. Se a pessoa está infartando, a gente chama de tratamento agudo. Então, a pessoa vai ao hospital, faz um cateterismo imediato, identifica onde está a oclusão, a obstrução e trata por uma angioplastia, que é um balãozinho, desobstrui e depois coloca um stent, que é uma prótese, e isso mantém a artéria aberta. Esse é o tratamento agudo. O tratamento agudo também envolve remédios e também pode, em alguns casos, passar por uma cirurgia. Se a pessoa tem muitas lesões, muitas placas obstruindo, aí só a angioplastia não resolve, ela vai para uma cirurgia. Depois nós temos o tratamento crônico, que aí envolve remédios para baixar o colesterol, o tratamento da pressão arterial, que esse é muito importante, a gente deixar a pressão, a gente tem muito jovem hipertenso, deixar a pressão no nível bom, corrigir eventualmente uma obesidade, fazer com que a glicose, a glicemia, ela esteja baixa e, obviamente, tratar todo o envolvimento ambiental, né? Deixar esse jovem num ambiente saudável, seja social, seja familiar, seja profissional. Então, a gente divide o tratamento na fase aguda e depois o acompanhamento. O acompanhamento, Celso, é por o resto da vida. Se o jovem infartou, ele vai ter que fazer exames periódicos, ele vai ter que ter um cardiologista para o resto da vida. Mas a boa notícia é que, se ele seguir as regras, ele, obviamente, nunca mais terá um segundo infarto. Dr. Marcelo, as doenças cardiovasculares possuem altos custos, tanto para a saúde pública quanto para a iniciativa privada. Investir em prevenção é uma forma mais barata de tratar a questão, tanto para as pessoas quanto para os governos? Sem dúvida, né? Quando a gente está falando às vezes de um caso isolado,
mas quantos jovens estão sob risco em nosso país? Então, a gente tem que pensar de uma maneira governamental, a gente tem que pensar de uma maneira geral e realmente tem que facilitar o acesso dos jovens a uma boa informação. O jovem tem que ser informado dos riscos que está correndo, se ele usar uma droga, se ele estiver obeso, se ele fumar, se ele beber demais. Isso eu acho que realmente é um papel tanto da imprensa também, esse é um papel importante que você executa, também dos médicos que também têm que divulgar uma informação de qualidade. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico cardiologista do Hospital Moriá, Marcelo Sampaio. Muito obrigado, doutor Marcelo. É um prazer, Celso, estaremos sempre aí ao seu lado. E agradeço a presença do repórter da Record, Rogério Guimarães. Obrigado, Rogério. Obrigado, Celso, e até a próxima oportunidade. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.